Como vencer a provação. 5 passos para transformar sua dor em vitória. Há momentos em que a alma se cala e o coração parece gritar em silêncio. A dor aperta, a mente tenta entender o porquê, e a fé balança entre a dúvida e a esperança. É nesse instante, quando parece que tudo perdeu o sentido, que o ser humano se encontra diante do seu maior desafio. Permanecer de pé quando tudo dentro de si quer desistir. A provação não avisa quando chega. Ela entra devagar, se instala nas horas mais difíceis e parece querer provar o limite de cada lágrima. E é justamente nesse território de incerteza que Deus começa a escrever os capítulos mais profundos da história de quem se recusa a desistir. Você já sentiu como se o céu tivesse se fechado sobre a sua cabeça? Como se o tempo parasse e cada passo adiante fosse um peso impossível de carregar? É nesse espaço onde o cansaço se mistura com a fé que Deus testa não a sua força, mas a sua confiança. Porque há uma diferença entre acreditar que Deus pode e confiar que Ele vai, mesmo quando tudo diz o contrário. A dor, por mais cruel que pareça, é uma das vozes mais sinceras do processo de transformação. Ela não vem para destruir, mas para revelar. E o que ela revela nem sempre é bonito, mas sempre é verdadeiro. A provação não é um castigo, é um convite. Um convite para olhar para dentro e enxergar o que ainda precisa ser curado, moldado e entregue. O problema é que quase ninguém quer aceitar esse convite, porque ele dói, ele confronta, ele exige fé quando o coração está vazio, coragem quando o corpo está cansado e esperança quando a alma já não encontra razão para continuar. Mas é ali, exatamente ali, onde muitos pensam que Deus se calou, que Ele está trabalhando de forma mais intensa. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. Deus não grita no meio da tempestade, Ele sussurra no meio do caos. E quem aprende a ouvir esse sussurro descobre que a prova é menos sobre o que está acontecendo fora e mais sobre o que está nascendo dentro. A cada perda, algo é realinhado. A cada espera, algo é construído. E a cada lágrima, algo é purificado. A provação tem um propósito invisível: transformar a dor em destino. Você talvez ache que está sendo esquecido, mas e se o que parece abandono for apenas o processo que antecede a revelação? Pense nisso. Toda semente passa por um tempo de solidão antes de florescer. O ouro só se torna valioso depois do fogo. E toda história de vitória começa com um momento de dor que parecia não ter fim. O que define o resultado não é o tamanho da luta, mas a decisão de permanecer firme quando o coração quer fugir. A vitória nasce no meio da resistência. Quando você continua mesmo ferido, quando decide confiar mesmo sem entender, quando se levanta mesmo sem forças, algo sobrenatural começa a se mover dentro de você. Porque fé não é sentir que tudo vai dar certo, é escolher seguir mesmo quando tudo parece errado. Essa é a diferença entre quem cai e quem atravessa a prova de cabeça erguida. Deus não promete ausência de dor, mas presença constante durante ela. Ele não impede a tempestade, mas ensina você a caminhar sobre as águas. Ele não tira o peso da cruz, mas dá força para carregá-la até o fim. E é nesse processo que a dor começa a perder o poder e a fé começa a ganhar espaço. A provação é o campo onde o Espírito planta a maturidade, e o que nasce desse solo é algo que o tempo não pode destruir. Por isso, antes de pedir para que Deus acabe com a prova, pergunte o que Ele quer que você aprenda dentro dela. Porque às vezes, o que você chama de deserto é o lugar onde Deus está cavando o poço que vai matar sua sede. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o início de uma transformação profunda. Se a dor te trouxe até aqui, é porque ela tem algo a te ensinar. Se o silêncio te incomoda, é porque Deus quer te ensinar a ouvir de um jeito diferente. E se a provação te quebrou, é porque a reconstrução já começou.
A vida não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre entender o sentido dele. E quem entende isso não apenas sobrevive à prova, mas sai dela mais forte, mais sábio e mais cheio de fé. Porque no fim, vencer a provação não é escapar dela, é ser transformado por meio dela. Toda aprovação começa com a sensação de isolamento. É como se o mundo seguisse seu curso e você tivesse ficado parado no meio da estrada, cercado por dúvidas e perguntas sem resposta. A mente insiste em buscar explicações. O coração tenta se agarrar a fragmentos de esperança, mas nada parece suficiente. É nesse ponto que Deus começa a mostrar algo que muitos ignoram. Você não está sozinho nessa batalha. O sofrimento que parece exclusivo é o mesmo que molda milhares de pessoas em silêncio, cada uma travando guerras invisíveis, cada uma carregando cruzes que os olhos não veem. Há uma força oculta em reconhecer que não se está só. Quando você entende que a dor é parte da condição humana e não um sinal de abandono, algo dentro de você muda. O peso começa a se tornar suportável porque há propósito compartilhado. A fé cresce quando a solidão perde o poder. As lágrimas que antes pareciam sinal de fraqueza tornam-se um tipo de oração. E a oração se transforma em força. É o início da virada, o momento em que a vítima se transforma em aprendiz. Imagine alguém que atravessou um deserto e chegou ao limite da sede. Ele olha ao redor e não vê saída. Tudo que existe é areia e calor. Mas de repente ele se lembra de algo que ouviu. O deserto não é um lugar de morte, é o terreno onde Deus revela o caminho. E quando esse pensamento se instala, algo desperta. O mesmo deserto que parecia o fim se transforma em sala de aula. As dunas continuam as mesmas. O sol ainda queima, mas agora há propósito. É isso que muda tudo. Deus não remove a prova, ele se revela dentro dela. Ele entra nas feridas que você tenta esconder e transforma cicatrizes em testemunhos. O que era dor vira voz. O que era perda vira direção. A cada vez que você decide continuar acreditando, mesmo sem sinais visíveis, algo se fortalece dentro de você. Essa é a essência da fé. Seguir quando os olhos não enxergam e o coração ainda dói. A identificação começa quando você percebe que a dor não te faz menos digno do amor de Deus. Pelo contrário, é no sofrimento que ele mais se aproxima. É quando a alma se dobra que o espírito levanta. A vida não se mede pela ausência de quedas, mas pela capacidade de se reerguer com mais sabedoria a cada tombo. O inimigo tenta te convencer de que a provação é sinal de esquecimento, mas a verdade é que ela é prova de investimento. Deus só lapida o que tem valor. Quando você olha para trás, percebe que as piores noites foram as que mais te ensinaram. Que os dias em que não havia força foram os dias em que a fé sustentou o impossível. E então, o que antes era choro se torna testemunho. E o que antes era desespero se transforma em gratidão. Porque entender que Deus está contigo mesmo na dor é o início da cura. Esse é o ponto em que o coração aprende a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a confiar mesmo sem entender. A confiança muda a perspectiva, muda a respiração, muda o peso da caminhada. O sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. E o mestre, por mais duro que pareça, sempre ensina algo que nenhuma vitória fácil conseguiria ensinar. Quem aprende a reconhecer Deus no meio da provação, descobre que o verdadeiro milagre não está em ver o problema desaparecer, mas em sentir a presença divina mesmo quando o problema ainda está lá. É aí que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. É aí que você começa a caminhar não mais com medo da dor, mas com coragem para atravessá-la. E quando essa consciência desperta, a solidão se desfaz. Porque quem entende o propósito da prova nunca mais se sente só. Ele sabe que o mesmo Deus que o colocou no deserto
é o Deus que já preparou a saída. E isso muda tudo. A dor sempre parece injusta enquanto a vivemos. Ela chega sem aviso, muda planos, interrompe sonhos e por vezes parece arrancar pedaços da nossa alma. No entanto, o que muitos chamam de destruição, Deus chama de reconstrução. Há um propósito escondido no meio de cada lágrima, um ensinamento oculto em cada silêncio, uma direção disfarçada em cada perda. Quando a dor chega, ela não vem para punir, mas para revelar. Revelar quem você é sem as máscaras, quem você se torna quando o controle foge das suas mãos e o que realmente sustenta a sua fé quando as circunstâncias desmoronam. Deus não desperdiça sofrimento. Cada prova carrega uma mensagem que só o coração quebrado é capaz de compreender. É na vulnerabilidade que o orgulho morre. É na falta que a humildade nasce, e é no deserto que a dependência de Deus se torna real. A provação não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que está sendo formado dentro de você. É o processo silencioso de lapidação, onde o caráter é moldado, a fé é testada e o propósito é revelado. Muitos oram pedindo para que a dor vá embora, mas poucos pedem para entender o que ela veio ensinar. E é essa diferença que separa quem se quebra de quem é transformado. Deus não retira o fogo da fornalha, Ele entra nela com você. Ele não impede a tempestade, mas ensina você a dormir em meio ao vento, porque o objetivo dele não é criar uma vida sem provações, mas uma fé que não dependa da ausência delas. Quando o sofrimento chega, a mente tenta buscar lógica, mas Deus trabalha em mistérios. O ouro não escolhe o fogo, mas precisa dele para brilhar. A semente não entende o escuro, mas só cresce quando é enterrada. E você, que hoje talvez se sinta sufocado pelo peso da prova, precisa saber que o processo faz parte do propósito. Nada que Deus constrói nasce sem dor. A cruz precede a ressurreição. A revelação começa quando você muda a pergunta. Em vez de "por que comigo?", comece a perguntar: "para que isso está acontecendo comigo?". Essa simples mudança abre portas espirituais e faz a mente enxergar o que antes parecia oculto. Deus não quer te ferir, Ele quer te fortalecer. A dor não é um castigo, é o exercício da alma para torná-la mais resistente. Cada lágrima rega o solo, onde florescerá um novo propósito. Quando você entende o sentido da dor, o desespero perde poder, o medo se cala e o coração encontra paz, mesmo sem todas as respostas. O sofrimento deixa de ser um inimigo e se transforma em mensageiro. Ele anuncia que algo dentro de você está prestes a nascer, que uma nova versão sua está sendo formada no invisível. E toda transformação verdadeira acontece primeiro no invisível, antes de se manifestar na vida real. É por isso que Deus muitas vezes se cala, porque o silêncio dele não é ausência, é preparação. Ele está te ensinando a confiar mesmo sem ver, a crer mesmo sem sentir, a permanecer mesmo sem entender. E quando essa fé amadurece, o que antes era peso se torna propósito. O que antes era dor se torna direção. Entender o propósito por trás da provação é como acender uma luz no meio do túnel. A escuridão continua, mas agora você enxerga o caminho. Você entende que nada foi em vão, que cada golpe moldou a sua resistência, que cada lágrima fortaleceu a sua alma e que cada silêncio foi uma aula de fé. É nesse ponto que o sofrimento perde o poder de te controlar e a fé assume o comando. A revelação é o divisor de águas. Depois dela, você nunca mais olha para a dor da mesma forma. Você percebe que Deus nunca te abandonou, apenas te conduziu por um caminho que a sua lógica não seria capaz de escolher. E é nesse lugar de entrega e entendimento que a dor começa a se transformar em vitória. Chega um momento em que o coração entende que continuar sofrendo pelo que já passou
é o mesmo que permanecer preso a um ciclo que Deus já encerrou. A transformação começa quando você decide parar de resistir ao processo e começa a permitir que a dor cumpra o seu papel. O sofrimento não é inimigo da fé, ele é o terreno onde ela cresce. É nas perdas que se aprende o valor da presença, é no vazio que se descobre a plenitude, é no limite que nasce a força. O problema é que a maioria quer ser restaurada sem ser quebrada, quer recomeçar sem desapegar, quer viver o novo carregando o peso do velho. Mas Deus não trabalha em estruturas que Ele não destruiu primeiro. A dor é o martelo que quebra o ego e o cinzel que revela o propósito escondido. Ela não tira de você o que é essencial, apenas o que estava te impedindo de ver quem realmente é. Há uma diferença profunda entre o que Deus permite e o que Ele provoca. Ele não causa a dor, mas permite que ela te conduza ao autoconhecimento espiritual. Cada lágrima é uma semente de revelação. A dor te ensina a escutar o que o conforto nunca te permitiria ouvir. Quando você começa a compreender isso, algo muda. Você para de pedir para a tempestade acabar e começa a pedir para aprender a dançar na chuva. Deixa de buscar a ausência de problemas e passa a desejar a presença de Deus no meio deles. É nesse ponto que o sofrimento deixa de te consumir e passa a te construir. A alma se torna mais sensível, o coração mais compassivo e a fé mais madura. Porque a transformação espiritual não é sobre vencer a dor, é sobre ser lapidado por meio dela até que ela perca o poder de te paralisar. Deus usa o que te fere para te fortalecer. Ele pega o pedaço quebrado da sua história e transforma em mensagem. Aquilo que você considerava o fim se torna o testemunho que vai inspirar outros. A dor que você carrega hoje é o mesmo instrumento que vai te levantar amanhã. É assim que Ele transforma o caos em direção e o choro em propósito. Cada cicatriz é a prova de que você sobreviveu a algo que queria te destruir. Quando a mente entende isso, o coração descansa. O desespero cede espaço à fé, e a fé começa a moldar o olhar. Você percebe que o tempo de espera não é atraso, é amadurecimento. Deus não se apressa porque Ele não trabalha em obras superficiais. O que Ele está construindo em você precisa de raízes fundas. E raízes se formam no escuro, longe dos aplausos, no silêncio do processo. A transformação começa quando você decide confiar, mesmo sem entender. É um ato de coragem espiritual. Não se trata de ignorar a dor, mas de olhá-la de frente e dizer: eu sei que há um propósito nisso. E quando essa decisão é tomada, o sofrimento perde o poder de te definir. A dor deixa de ser identidade e se torna ferramenta. A alma, antes abatida, começa a perceber que existe um novo ritmo em meio à dor. Um compasso divino que conduz cada passo rumo à vitória. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te reconstruir. Ele não apenas te cura, Ele te refaz com um novo propósito. A dor que hoje te faz chorar é o mesmo instrumento que amanhã vai te fazer compreender o que é ser guiado pela fé. E quando você entende isso, nada mais é igual. Você para de lutar contra o processo e passa a caminhar com ele. É nesse ponto que a transformação deixa de ser teoria e se torna experiência viva. A verdadeira força não nasce da ausência de dor, mas da decisão de continuar mesmo ferido. É esse tipo de força que muda histórias. É esse tipo de fé que transforma dor em testemunho, fraqueza em vitória e deserto em altar. Quem aprende a atravessar o fogo com fé, sai dele sem cheiro de fumaça. Porque o que Deus quer queimar não é você, é o que te impedia de ser quem Ele planejou que fosse. O caminho para vencer a provação não é feito de fórmulas prontas, mas de decisões diárias que moldam o espírito e fortalecem a alma. A dor é inevitável, mas a derrota é uma escolha. A diferença entre quem cai e quem atravessa a tempestade está nas atitudes que escolhe manter
quando o mundo parece desabar. Esses 5 passos não são teorias distantes, são práticas de quem decidiu confiar quando tudo dizia para desistir. São movimentos internos que transformam a dor em direção e a fraqueza em fé viva. O primeiro passo é reconhecer o propósito. Não há cura enquanto você acreditar que a dor é o fim. A aprovação é o campo onde Deus revela o que há de mais autêntico dentro de você. Reconhecer o propósito não significa entender todos os motivos, mas aceitar que há uma intenção divina, mesmo quando tudo parece confuso. Quando você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que posso aprender com isso? O sofrimento perde o controle. O foco muda da ferida para o crescimento e o coração começa a enxergar o invisível. O segundo passo é parar de lutar contra o que Deus está usando para moldar você. Resistir ao processo é prolongar a dor. Muitos gastam energia tentando controlar o que já está nas mãos de Deus. A transformação exige entrega. Quando você confia, o medo perde espaço. O que antes parecia caos começa a se alinhar de forma inexplicável. A fé não é passividade, é movimento guiado. É a coragem de dar um passo no escuro, acreditando que há chão. O terceiro passo é permitir-se sentir e entregar. Reprimir a dor não cura, apenas adia o processo. É preciso encarar o que dói, mas entregar o controle a quem sabe transformar lágrimas em aprendizado. Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. Quando você admite a dor, o coração se abre e o espírito encontra espaço para agir. A fé cresce quando a máscara cai. Entregar é dizer, eu não entendo, mas confio. E essa confiança tem poder de curar o invisível. O quarto passo é reinterpretar o silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Quando Ele não responde, é porque está ensinando você a amadurecer espiritualmente. Há momentos em que Deus se cala para que a sua fé aprenda a ouvir o que o barulho do mundo não permitiria. O silêncio é o laboratório da confiança, o espaço onde o espírito aprende a depender sem ver. É nesse ambiente que você descobre que a fé verdadeira não precisa de garantias, apenas de presença. O quinto passo é andar pela fé e não pela ferida. A dor tenta te prender ao passado, mas a fé te empurra para o futuro. Andar pela fé é recusar o papel de vítima, é seguir mesmo sangrando, é acreditar que a história ainda não terminou. Quando você escolhe caminhar pela fé, o sofrimento se torna degrau e não obstáculo. O que antes te derrubava agora se torna combustível para continuar. Esses 5 passos formam o mapa da transformação. Cada um deles exige renúncia, coragem e fé. E todos conduzem a um mesmo destino. A vitória interior, que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com Deus. Vencer a provação não é eliminar a dor, é descobrir quem você se torna dentro dela. A cada passo, algo morre e algo nasce. A tristeza dá lugar à compreensão, o medo se transforma em confiança e o desespero se converte em sabedoria. Quem pratica esses passos não sai da prova o mesmo. Sai mais leve, mais sábio e mais consciente da presença divina que sempre esteve ali, mesmo quando o coração achava que estava sozinho. A provação é a escola da fé, e cada lição aprendida é um testemunho que o tempo jamais apagará. Porque o verdadeiro milagre não está em ver o sofrimento acabar, mas em perceber que mesmo dentro dele, Deus continua sendo bom. Há um instante quase imperceptível em que o coração cansado começa a pulsar diferente. É o ponto da virada, o lugar onde a dor não dita mais as regras e a fé passa a conduzir cada passo. Esse é o ponto da transformação interior, o momento em que você percebe que já não é a mesma pessoa que entrou na provação. A ferida ainda pode existir, mas já não dói da mesma forma.
Porque agora há entendimento, agora há propósito, e o que antes era peso se torna poder. A transformação interior não acontece de um dia para o outro. Ela é silenciosa, mas constante. Deus vai trabalhando nos bastidores da alma, curando o que estava escondido, restaurando o que foi quebrado e fortalecendo o que parecia perdido. É nesse processo invisível que a fé deixa de ser discurso e se torna essência. Você começa a entender que não precisa mais provar nada para ninguém, porque a sua prova se transformou em testemunho. O que antes te definia pela dor, agora te identifica pela superação. É nesse ponto que a mente muda. Aquilo que antes gerava desespero, agora gera compreensão. O que antes te fazia perguntar por quê, agora te faz dizer obrigado. Porque o coração entende que o fogo não veio para te consumir, veio para te refinar. A dor não veio para te parar, veio para te preparar. Tudo o que parecia perda era, na verdade, parte de um plano maior que você ainda não podia enxergar. Deus usa o invisível para moldar o visível. Enquanto você achava que estava parado, Ele estava construindo. Enquanto você chorava, Ele estava lapidando. E quando o tempo dele chega, tudo faz sentido. A alma que antes vivia em desespero começa a caminhar em paz. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou por dentro. A transformação interior é o milagre silencioso que ninguém vê acontecendo, mas todos percebem quando se manifesta. É nesse estágio que o coração aprende a descansar mesmo em meio às incertezas. Você não precisa mais de respostas imediatas, porque confia na sabedoria do processo. Aprende a olhar para trás e reconhecer que as dores que mais te marcaram foram as que mais te fizeram crescer. Que os desertos que pareciam intermináveis foram o terreno onde Deus construiu a sua resistência. Que as noites mais escuras foram o berço das manhãs mais brilhantes. A prova não te quebrou, te revelou. Mostrou a força que você nem sabia que tinha. Mostrou o poder que há em continuar mesmo sem entender. E é por isso que o ponto da transformação interior é o mais poderoso. Ele não muda apenas o que você sente, muda quem você é. Depois dele, a fé deixa de ser dependente de resultados e passa a ser movida por convicção. Você não acredita porque tudo deu certo. Você acredita porque descobriu que Deus sempre esteve presente, mesmo quando tudo deu errado. A vitória verdadeira não é a ausência de dor, mas a presença de propósito. É olhar para a ferida e enxergar sabedoria. É reconhecer que cada lágrima foi parte de um processo que te aproximou de quem você deveria ser. A dor perde o poder quando você entende que ela nunca teve a última palavra. Deus sempre teve. E quando essa verdade se instala no coração, o medo se desfaz. A mente se aquieta. A alma descansa. Esse é o ponto onde a provação se transforma em missão. Você deixa de apenas sobreviver e começa a inspirar. O que antes era motivo de vergonha, agora é prova viva da graça. O que antes era escuridão, agora é farol para outros que caminham no mesmo vale. Porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma cada uma delas em semente de fé. A transformação interior é o início da verdadeira vitória. Não a vitória que se mostra nos aplausos, mas a que se manifesta no silêncio do coração curado. Quando a dor cumpre seu papel, o espírito encontra equilíbrio, e o que antes te derrubava agora te fortalece. É nesse ponto que a história muda de tom e a alma, finalmente, entende. O que parecia o fim era apenas o começo de uma nova vida. Depois da dor, da luta e da travessia, chega o momento do silêncio. Não aquele silêncio pesado de quem desistiu, mas o silêncio maduro de quem aprendeu a ouvir o que antes ignorava. É nesse espaço entre o que foi e o que virá que Deus fala mais profundamente. Ele não grita, ele sussurra. E só quem aprendeu a suportar o deserto é capaz de reconhecer a voz suave que nasce dentro da alma.
O chamado à reflexão é o instante em que você deixa de buscar fora e começa a encontrar dentro. Feche os olhos por um momento e olhe para o caminho que já percorreu. Quantas vezes você achou que não conseguiria? Quantas vezes a força acabou e ainda assim algo inexplicável fez você continuar? Esse algo era Deus. Ele estava presente nos dias de alegria e principalmente nos dias em que o chão sumia sob seus pés. Cada passo foi guiado, cada lágrima foi vista, cada oração silenciosa foi ouvida. O problema é que, enquanto tudo dói, a mente grita tão alto que o coração não consegue escutar. Por isso, o silêncio é necessário. O chamado à reflexão não é sobre remorso, é sobre revelação. É o momento em que você compreende que nada foi em vão, que as perdas moldaram sua fé, que as quedas ensinaram humildade e que o tempo de espera construiu paciência. A prova que parecia cruel foi a ponte que te trouxe até aqui. E agora, olhando para trás, você percebe que foi sustentado o tempo todo, mesmo quando achava que estava só. A reflexão cura porque reorganiza o sentido. Quando você entende o porquê das coisas, o sofrimento perde a força e dá lugar à gratidão. É quando o coração entende que cada demora de Deus era um cuidado disfarçado, que cada porta fechada era proteção e que cada silêncio era um convite para amadurecer. Deus não te tirou do caminho, Ele te ensinou a caminhar de outro modo. O que parecia atraso era direção. Refletir é permitir que a alma respire, é olhar para a própria história sem raiva, sem culpa, com a serenidade de quem reconhece que cada capítulo foi necessário. E é também perceber que a dor não é o oposto da bênção, é parte dela, que o sofrimento não é castigo, é treinamento, que o silêncio não é ausência, é a forma mais delicada de Deus moldar o teu interior. Quando você percebe isso, a ansiedade se dissolve. Você entende que o tempo de Deus não atrasa, amadurece. É nesse estado de clareza que a fé se torna tranquila. Você não precisa mais forçar respostas, não precisa mais exigir sinais. O coração aprende a descansar no simples fato de saber que Deus está presente. A reflexão te leva a um tipo de fé mais pura, mais leve, mais verdadeira. Uma fé que não depende do que acontece, mas do que você se tornou. Agora, olhe para o seu presente. Você ainda sente dores, ainda enfrenta desafios, mas já não reage como antes. Isso é crescimento espiritual. Você não foge mais da prova, porque entendeu que Deus está dentro dela. E quando você aprende a ver o divino no meio do caos, nada mais é capaz de te derrubar. Porque a paz não vem da ausência de lutas, vem da consciência da presença de Deus em todas elas. O chamado à reflexão é o convite mais profundo que o Espírito faz à alma. É o ponto em que o guerreiro descansa, o cansado encontra sentido e o coração finalmente entende o propósito. A provação não foi o fim, foi o portal que te trouxe até aqui. Agora, com os olhos mais abertos e a fé mais firme, você pode enxergar. O que era dor virou direção e o que parecia perda se transformou em luz. Chega um instante em que a história se inverte. O que antes era ferida agora é força, o que antes era choro agora é mensagem. E o que parecia fim se revela como o início de um novo chamado. Da provação nasce o testemunho, e dele surge o poder que transforma não apenas a sua vida, mas também a de quem te escuta. Nenhuma dor suportada com fé é desperdiçada. Deus converte cada lágrima em propósito, cada perda em sabedoria e cada queda em aprendizado. É assim que a alma amadurece e se torna canal daquilo que um dia buscou compreender. O testemunho não nasce do conforto, nasce da superação. É a voz de quem passou pelo vale e voltou mais forte, de quem conheceu a escuridão e aprendeu a enxergar mesmo sem luz. É a prova viva de que Deus não te poupou da tempestade, mas te ensinou a atravessá-la.
E quando você fala com alguém que ainda está dentro da dor, suas palavras carregam poder, porque foram forjadas em experiência real. A fé que se tornou prática é a que cura, a que alcança, a que transforma. O testemunho é o eco da graça. É o reflexo daquilo que Deus fez no invisível, agora manifestado no visível. É quando a sua cicatriz começa a brilhar mais do que o ferimento um dia doeu. O que antes era lembrança amarga se torna símbolo de libertação. E o que antes te fazia sentir pequeno agora é a razão pela qual outros encontram força. O testemunho é o grito silencioso de quem foi curado por dentro e agora vive para lembrar o mundo de que a dor não é o fim. Deus nunca prometeu uma vida sem provações, mas garantiu que nenhuma delas seria vivida sem propósito. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Ela foi o instrumento da dor mais profunda, mas também a semente da salvação. O mesmo princípio se repete na tua história. O que hoje parece peso pode ser exatamente o que Deus vai usar para alcançar outras vidas através de você. A prova que você venceu se tornará o caminho de libertação para muitos. O testemunho é o momento em que o discípulo se torna mensageiro. Você deixa de ser apenas alguém que sobreviveu e passa a ser alguém que ensina. O que aprendeu na escuridão agora ilumina outros. E não se trata de falar bonito, mas de falar com verdade. Porque quem viveu o que prega transmite algo que não se explica, transmite presença, transmite unção. Cada palavra carrega o peso da experiência e é por isso que toca tão fundo. Compartilhar o testemunho é um ato de generosidade espiritual. É reconhecer que o que Deus fez em você não é só para você. Ele te levantou para que outros pudessem acreditar que também é possível recomeçar. A sua cura é a prova de que há esperança para quem ainda está ferido. E quando alguém ouve a tua história e encontra força para continuar, a tua dor cumpre o propósito mais nobre que poderia ter: salvar vidas. O testemunho transforma o passado em legado. Ele dá sentido ao sofrimento e eterniza o aprendizado. Porque o milagre não é apenas sair da tempestade, é sair dela diferente. E quando você testemunha, o céu se manifesta outra vez. Cada palavra dita em fé carrega o mesmo poder que te sustentou durante a prova. E enquanto você fala, o Espírito usa a tua voz para curar corações que você nem imagina. A provação, que antes parecia maldição, se revela como um chamado. Deus não te fez passar por tudo isso para te envergonhar, mas para te preparar. A luta foi o treinamento, a dor foi a lapidação, e agora o testemunho é a missão. Você não foi quebrado para ser descartado, mas para ser reconstruído de um jeito que o mundo nunca viu. A tua história é a prova viva de que o amor de Deus transforma ruínas em templos, feridas em pontes e fraquezas em ministérios. Agora, cada palavra que sai da tua boca carrega a autoridade de quem venceu. E essa autoridade não se impõe, ela inspira. Porque quem atravessou o fogo e encontrou Deus no meio dele, nunca mais fala da mesma forma. Então, levante a cabeça. A provação acabou, mas o propósito apenas começou. A tua dor virou direção, o teu deserto virou altar e a tua vida se tornou testemunho. Que outros, ao te ouvirem, encontrem em ti a prova de que o impossível é apenas o cenário onde Deus revela quem Ele é.